Bom dia a todos, aqui é o Marco Guapo, sou editor aí da Mundo Logística e eu vou acompanhar vocês aí durante mais esse webinar, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que já está aqui nos assistindo, também aos nossos painelistas e a MapLink, né, que hoje está apoiando aí a gente nesse webinar, num tema que é super relevante, né, e que eu tenho certeza aí que vocês vão gostar. Antes de iniciar, eu gostaria de deixar alguns recados, né? Primeiro dizer que esse webinar está sendo organizado pela Mundo Logística, com o apoio da MapLink. Dizer que a Mundo Logística é um canal de conhecimento em logística e supply chain, né, direcionado aos profissionais do setor, além da revista, né, onde a gente publica os artigos exclusivos. A gente também tem um portal onde diariamente a gente publica as notícias, a gente realiza esses webinars, né? Nós fazemos também um evento super legal chamado Logística do Futuro, que esse ano vai acontecer lá no final de agosto. A MapLink vai estar com a gente lá também, falando sobre diversas inovações, né? Então, também convido vocês aí, quem tiver interesse, visita lá o site logisticadofuturo.com.br. Vocês vão ver lá que está bastante interessante o evento esse ano, tá? Agora falando sobre o webinar, né? Em relação às perguntas, caso vocês tenham perguntas aí, vocês podem ir fazendo na plataforma e lá no final do webinar eu vou passar essas perguntas aí para os nossos painelistas, tá bom? Mas vamos lá, o pessoal está ansioso aí para saber um pouco mais como medir e diminuir as emissões de gás de efeito estufa nas operações, né? Então eu quero apresentar os nossos painelistas aí para a gente começar. Bom, primeiro, Paulo. Paulo, bom dia, obrigado pela tua presença aí. O Paulo é engenheiro ambiental com especialização em gestão de projetos, né, pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Atualmente está cursando MBA em ESG no IBMEC, é gerente de produtos e geotecnologias na MapLink e atua na área de desenvolvimento de soluções em geolocalização há 23 anos já. Bom, Vitor, bom dia, obrigado pela tua participação. Bom dia, Marco, obrigado aí. O Vitor é engenheiro eletrônico, né, com mestrado em engenharia da computação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com MBA pela FGV, é CTO na MapLink desde 2020, né, com 25 anos de atuação nas áreas de tecnologia e produtos em diversos setores como logística, geolocalização, aéreo, fidelidade, varejo, financeiro e internet. E o Fabrício, bom dia, Fabrício, obrigado pela tua presença aí. Bom dia, Marco. O Fabrício é gerente de vendas na MapLink, formado em análise e desenvolvimento de sistemas com MBA em gestão empresarial e trabalha como especialista em vendas há 14 anos, tá bom? Então, enfim, Paulo, quero te passar a palavra aí para você poder começar a falar do assunto aí para o pessoal. Vamos lá, Marco. Primeiro, também queria agradecer a presença de todo mundo. Queria agradecer à Mundo Logística pelo convite, ao Marco pelo convite. É um prazer estar falando um pouquinho hoje para vocês da MapLink e de um produto tão importante, tão legal. Queria também agradecer a todos os times da MapLink que se empenharam para que esse webinar acontecesse hoje. O pessoal do marketing aqui, queria agradecer. E vamos lá, vamos tocar, vamos falar um pouquinho aqui de MapLink. A MapLink é uma multinacional de 22 anos, é uma jovem multinacional, mas que tem muita relevância, tem muita importância, se tornou uma referência quando a gente fala em geolocalização, né? Antes no Brasil e agora a gente tem muita penetração em América Latina. Nós atuamos em mais de 10 países, temos escritórios em Argentina, Brasil, Chile, México, e agora a gente está desbravando ali o velho continente, então a gente está começando a atuar ali na Europa com Espanha e Portugal, né? Aqui vocês podem ver alguns big numbers ali da MapLink, número de clientes, etc. E alguns de verdade, assim, big numbers quando a gente fala em quantidade de rotas, quantidade de cálculos que a gente efetua para os nossos clientes, tá bom? Entrando um pouquinho aqui mais no tema do webinar, vocês podem estar estranhando que, sim, a gente vai falar de emissão de gases de efeito estufa e a gente tem uma sigla diferente aqui na tela, né? O ESG, e por que eu estou falando isso? A ideia é a gente contextualizar rapidamente
que significa dentro do ESG o tema que a gente vai falar hoje, que é mais focado, é mais voltado para a sustentabilidade. Tá? O ESG é uma sigla que significa, em tradução livre ali, significa ambiental, social e governança. Né? A gente vai falar um pouquinho disso. Mas que é uma sigla que está muito em voga hoje em dia, está muito na moda, a gente tem ouvido falar muito disso, né? Mas ela não é uma temática que vem de hoje. Né? O ESG é uma sigla que foi cunhada, que foi forjada ali em 2004, né, numa provocação do então secretário-geral da ONU, o Kofi Annan, com alguns CEOs de empresas financeiras, em que eles apresentam um relatório, né, a discussão é como empresas da área financeira na época, né, focados mais nisso, poderiam endereçar a preocupação deles em diferentes temas, que seriam os temas ambientais, sociais e de governança. Né? Aqui, só para a gente entender do que a gente está falando, ambiental é um pouquinho mais claro quando a gente fala, mas quando a gente fala de social, qual é a preocupação da sua empresa em relação às pessoas que trabalham, sua empresa é inclusiva, né? Sua empresa se preocupa com o treinamento dos seus funcionários, vocês fornecem um PDI, quais são as vantagens que a sua empresa pode oferecer quando a gente está falando das pessoas, né? Quando a gente está falando do social. Né? Quando a gente fala um pouquinho de governança, a gente está falando de quanto transparente é a sua empresa em relação a todos os impactos que ela gera, sejam negativos ou sejam positivos, ou seja, como eu mitigo os impactos negativos e como eu mostro quais são os impactos positivos que a minha empresa proporciona. Né? Então, quando a gente fala num aspecto menos tangível ali, a gente fica pensando do que a gente está falando exatamente. A preocupação, às vezes, ela pode ser absolutamente local. Então, no bairro onde a sua empresa está inserida, qual é, por exemplo, a sua interação? O que você promove, o que você proporciona, de repente, ali para as pessoas do próprio bairro? E também quais são os impactos gerados no entorno onde você está localizado. Tá? Uma das confusões que a gente tem quando a gente fala de ESG é que a gente sempre lembra de ambiental. Isso é verdade também, mas não é só o ambiental. A gente tem que ter equilíbrio. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando da promoção de um equilíbrio entre esses três pilares. Né? E lembrando que ESG não é só ativismo. Né? Algumas empresas têm um medo ali quando a gente fala de ESG, porque lembra só uma questão de ativismo. Não é verdade. O ESG ele também remonta de uma outra sigla, que é o tripé da sustentabilidade, que é mais antigo ainda, de 94, de um consultor britânico chamado John Elkton, em que o triple bottom line ele fala de pessoas, planeta e lucro. Né? Então, falando de ESG, a gente tem que lembrar de que o ESG também ele está ligado a uma valorização da sua marca. Né? Então, quais as vantagens em a gente ter uma visão em relação ao ESG? A valorização da marca. A gente tem que lembrar que a gente vive um momento em que a sociedade valoriza negócios que respeitam esses três pontos. Né? Isso gera menos risco jurídico, isso gera menos risco trabalhista. Então, você tem vantagens econômicas e visibilidade da marca. Né? Esse relatório que a ONU desenvolveu em 2004, ela tem um nome curioso que, na tradução livre, seria Ganha Quem Se Importa. Isso já demonstra qual é a ponta do ESG ali em relação a isso. Tá? É o famoso ganha-ganha. A gente consegue ser melhor socialmente, ambientalmente e mais lucrativo. Tá? Voltando aqui para o ponto ambiental, já dando um gancho ali para o que a gente vai falar do nosso produto, quando a gente fala em gases de emissão de efeito estufa, né, a gente também se assusta com algumas coisas. Né? Eu já vi, às vezes, as pessoas falando assim, nossa, o efeito estufa é uma coisa ruim. Né? O efeito estufa em si não, porque senão nenhum de nós estaria aqui, né? A gente teria morrido congelado. Né? Mas
Para a gente contextualizar, depois quando o Vitor e o Fabrício falarem um pouquinho mais da medição, vamos entender um pouquinho o que qual é o problema em relação à emissão dos gases, né? Ele gera um processo em cadeia, que é a questão do aquecimento global. Ou seja, existe uma quantidade de gases, né? Não é só gás carbônico. O gás carbônico ele tem o dióxido de carbono, né? Ele tem uma concentração maior. Ali a gente está falando em todos esses gases de aproximadamente 75% é dióxido de carbono, mas ele não é o único gás, né? Então, o que acontece? O problema é quando a gente amplifica o efeito estufa, ou seja, você cria uma camada maior do que deveria. Esse gás, esse calor, ele não se dissipa e você gera para dentro do próprio planeta, para baixo da atmosfera, um aquecimento global. E os impactos do aquecimento global, a gente sabe quais são, né? Então, você tem ali uma previsão de que até o final do século o aquecimento global seja de 2,7 graus, né? E isso gera impactos com descongelamento, com inundação. Então, é um tema bastante sério. Tá bom? Esse era o primeiro bloco ali que eu queria passar para vocês, dar um panorama do que a gente está falando. Então, lembrando um pouco da importância do ESG, de estar inserido nesse contexto, puxando para o lado ambiental mesmo, que é um tópico do nosso bate-papo de hoje, o que significa a emissão de gases de efeito estufa nesse aspecto. Tá? E aí, assim, lembrando que quando a gente fala de emissão, você tem diferentes setores, diferentes indústrias emitindo, né? Nós, como seres humanos, emitimos. Então, queria mostrar para vocês alguns números e para que a gente entenda ali a quantidade. Quando a gente fala de logística, qual é o percentual, qual é a culpa ali da gente que trabalha com logística em relação a esses dados, tá bom? Queria convidar o Vitor também para bater um papo comigo, o Fabrício, quem tiver ali para a gente fazer esses comentários. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Super legal, né? Todos que tiveram aí, abriram a janela aí da agenda para estar conversando com a gente. Acho que é um papo muito interessante, né? A gente fala aqui um pouco sobre a questão das emissões, sobre eficiência, sobre, na verdade, trazer à tona, né, vários números de operação, números que muitas vezes são intangíveis na operação, né, de todas as empresas, talvez para todos vocês. E com isso a gente pode pensar, né, em cenários de compensação, em cenários de renovação de frota, eletrificação de frota. Então, eu acho que esse tema é um tema que ele acaba, né, abrindo visibilidade para uma série de questões, para uma série de oportunidades dentro das empresas de todos vocês. Então, mais uma vez, obrigado aí, super legal. Acho que a gente segue agora com o tema aqui, vamos falar um pouco sobre os modais no Brasil. O Paulo traz um highlight para mostrar o impacto do rodoviário no Brasil, como é diferente com relação a outros países também que tenham, né, características um pouco diferentes da nossa. Perfeito, Vitor. Eu acho que a primeira coisa que chama atenção é o desequilíbrio em relação aos outros países com o mesmo porte territorial da gente, em relação à dependência que a gente tem do transporte rodoviário. Então, aqui no Brasil, vocês podem perceber que toda a carga escoada aqui no Brasil, 65% dele é baseado em transporte rodoviário. Transporte rodoviário, automaticamente, a gente está falando de queima de combustível fóssil, né? Então, você tem um impacto ambiental maior, além dos outros impactos que a gente tem na discussão em relação à logística, de ter um modal diferenciado, né? Mas é interessante quando você olha, por exemplo, a comparação entre a Rússia, por exemplo, o quanto ela se apoia no modal ferroviário, né? E as outras você tem um equilíbrio um pouco maior. Então, a gente tem ali um desequilíbrio para o lado, entre aspas, negativo, do ponto de vista ambiental, em relação à dependência que a gente tem no transporte rodoviário. Tá? E o que isso significa em relação à emissão dos gases? Né? Então, como eu tinha falado um pouquinho, você tem ali uma diferença em relação aos gases. Quando a gente fala dessa emissão, a gente não está falando só de CO2. Existe uma confusão ali, porque muitas vezes a gente está medindo só a emissão em CO2,
mas é porque existe uma equivalência, então a gente chama de CO2 equivalente, né? Aqui tem só os principais gases, né, do efeito estufa, existem outros aqui, mas esses são os mais relevantes, né? E a gente percebe que o dióxido de carbono tem, principalmente na área do transporte, na geração de energia, ele tem uma predominância. Tá? Só a título de curiosidade, eles também têm, esses gases têm capacidades diferentes de aquecimento. Né? Então, você tem um gás que às vezes ele é mais contaminante, vamos dizer assim, né? E outros com menor poder de contaminação, de aquecimento. Então, só de curiosidade ali, quando você pega o óxido nitroso, por exemplo, ele é 298 vezes mais com poder de aquecimento em comparação com o dióxido de carbono. Em compensação, eles têm muito menos presença nessa combinação. Tá? Então, quando vocês ouvirem que a gente está falando de apenas uma quantificação em relação a CO2, é porque existe uma equivalência de todos esses gases que a gente chama de CO2 equivalente. Tá? Destaque aqui é só mostrando para vocês que dentro de as emissões, elas são classificadas em diferentes partes. A classificação aqui que a gente chama de energia é onde o transporte está inserido, né? E transporte representa 22% de toda a emissão global, né? E aí tem uma subdivisão que é interessante que a gente entenda, que os carros ali representam 40% dessa emissão, caminhões e ônibus 34%. Tá? Então, se a gente for fazer essas contas todas ali, a gente está pegando que os carros ali, carros e caminhões emitem ali por volta de 16% de todo o dióxido de carbono na atmosfera, né? E juntando tudo naquela equivalência que eu expliquei, por isso que dá uma diferença de número, a gente teria 12% na composição desses gases, sendo responsabilidade de carros e caminhões. Né? Aqui a gente demonstra também a diferença ali em relação aos modais. Como você tem modais desequilibrados, você também tem um desequilíbrio em relação ao número de emissão. Tá? Mas do que a gente está falando? Beleza, eu sei que eu tenho percentual de carros, eu tenho percentual de caminhões. Vamos falar de Brasil. Né? Vamos dar alguns números aqui assim. Qual é a nossa frota? Esse dado é um dado da CNT, Confederação Nacional do Transporte, um dado bem atualizado, um dado da frota de veículos aqui, já falando de 2023. E a gente tem uma frota de veículos, eu estou falando de todos os veículos, de 115 milhões de veículos. Então, imagina, juntando todos esses números, qual é o impacto que a gente tem em relação à emissão de gases de efeito estufa no transporte. Né? Então, eu tenho a conta de que eu tenho um modal desequilibrado, eu tenho um modal dependente do setor rodoviário, eu tenho uma quantidade muito grande de veículos, essa junção gera todo o impacto ambiental de que a gente está falando. Tá bom? Esses eram alguns números que a gente queria mostrar para vocês. A ideia aqui é que a gente fez uma contextualização do aspecto geral, do aspecto global, do que são as emissões, né? Mas a MapLink ela não mostra só o problema, ela mostra a solução também. E então, já dando ali um gancho para a gente veio falar hoje, para apresentar um produto importante, relevante, eu vou passar um videozinho, um warm-up, um aquecimento ali, uma degustação, para que a gente depois, Fabrício, Vitor, discorra um pouquinho aí sobre efetivamente qual é a ferramenta. Tá bom, pessoal?
Vamos lá, vamos voltar. Fabrício, Victor, está com E antes vocês. de entrar também, Paulo, acho que seria legal falar um pouco do histórico, né? Que há mais ou menos 2 anos atrás, né, nós levantamos, né, um pouco dos números da nossa operação e cruzando essas informações com esses números de consumo, a gente chegou a uma visão que, né, as rotas que passam pelos nossos cálculos, por nossas APIs, aí são responsáveis por mais ou menos 0,4% das emissões no Brasil, né? Isso despertou na gente a questão da responsabilidade e do interesse de falar, pô, a gente tem que pensar em como ajudar mais a otimizar, a reduzir isso, né? Historicamente, a MapLink sempre, né, a empresa começou com essa visão, né, de pensar na eficiência operacional, né, de ter uma logística cada vez mais eficiente e disponibilizar esse tipo de visão para os nossos clientes. E acho que a partir daí, né, surgiu a visão de construir esse serviço, de desenvolver uma visão. E acho que boa parte, né, do trabalho que foi feito aqui também diz respeito a especificidades do Brasil. A gente tem características do Brasil que dizem respeito, né, aos modais, aos combustíveis que a gente trabalha. Importante ressaltar que a gente levou tudo isso em consideração para construir esses serviços aí, que o Fabrício agora deve detalhar certinho para vocês. Legal, muito bom, Victor, só complementando, a API de CO2 ela é realmente um complemento a todo um sistema de melhoria da frota que a MapLink oferece também em conjunto com todas as outras APIs. Então, ela é uma API que pode funcionar de maneira isolada, mas ela é muito mais poderosa se combinada com outras APIs que a MapLink oferece também. Legal, pessoal. Primeiramente, bom dia a todos. Agradecer, primeiramente, ao Mundo Logística por fazer essa parceria com a gente. É muito bom ter vocês com a gente, né? Uma parceria já de anos. E agradecer a todos também que estão participando nesse momento com a gente. Bom, a gente mostrou um pouquinho, a gente contextualizou um pouquinho do que é o ESG, a gente mostrou um pouquinho sobre o que realmente a gente vai falar, que é sobre a sustentabilidade. O Paulo e o Victor trouxeram um pouco dos números, do impacto que isso causa hoje no mundo, né? Tanto no transporte rodoviário, falando um pouco mais de Brasil. E agora eu trago para vocês a solução, a parte boa, né? Quando a gente mostra um problema, a gente também tem que trazer essa solução. Tá? Então eu começo falando, né, trazendo um dado um pouquinho da pesquisa da Nielsen, que 66% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços de empresas comprometidas com a sustentabilidade. O que é isso? O que isso representa? Eu tenho participado de muitas agendas de ESG, que é a pauta do momento, e a todo momento eu ouvia, pessoal, a empresa que não estiver com o selo verde, ela vai começar a perder lugar no mercado. Isso a gente ouve diariamente, né? E eu comecei a aprofundar nisso, comecei a pesquisar mais. Falei, tá, mas quando a gente fala de sustentabilidade, a gente já vê inúmeras ações sendo feitas já há anos. Mas realmente quando a gente fala do selo verde, não é porque uma empresa coloca uma unidade de lixo reciclável dentro da sua sede e tudo mais. Isso ajuda, claro, de pouco em pouco. Mas a gente tem impactos um pouco maiores que ajudam a representar isso. Tá? E a MapLink consegue ajudar a essas empresas a também participarem desse selo verde, a realmente dar ênfase ao quesito sustentabilidade. Como o Victor e o Paulo disseram, pegando o gancho disso, a MapLink já faz muitos anos que a gente trabalha com isso, né? A gente já está envolvido dentro do ESG já há algum tempo, mas agora a gente reflete melhor através de uma API dedicada ao GEE, que é a parte dos gases de efeito estufa, tá? Então, a nossa API de CO2 foi criada... Só volta um pouquinho, Paulo, por favor. Aí, a nossa API de CO2 ela foi criada para fazer esse cálculo, tá? Da emissão de carbono em uma rota pré-definida, e também ela ajuda a aumentar o controle da pegada de carbono da sua frota. E aí o que a gente quer dizer com isso, né? Tá, calculei a minha pegada de carbono. E agora, o que eu faço? Agora é a hora de você começar a montar indicadores com planos de ação para você começar a fazer essa diminuição, né? A MapLink, através das suas outras APIs,
também conseguem te ajudar com isso, com APIs que te dão rotas mais rápidas, mais curtas, né? Então, não é somente o cálculo, né? Você pode fazer o cálculo até mesmo manualmente, não assertivo, mas manualmente você consegue fazer esse cálculo. Mas realmente a ação que você vai fazer com esses números é o que vai resultar nessa diminuição. Agora sim, Paulo. Né? E agora a gente fala de um porquê. Por que a gente vai integrar uma API para fazer o cálculo de carbono? Né? A gente trouxe já alguns insights. A gente está sendo... O mundo está sendo muito prejudicado com isso. A gente vê muitas pautas aí, muitas manchetes de países que já vão neutralizar o carro a combustível, a gasolina, a etanol, em médio, em curto espaço de tempo e até em longo prazo, tá? Então, assim, por meio de informações precisas da sua frota, daquilo que você tem, ou até mesmo de frotas de terceiros, tá, pessoal? Quando vocês, eu acredito que muitos de vocês aqui imaginem, tá, beleza, eu estou aqui, mas eu não tenho uma frota própria, eu trabalho com terceiros. Cara, você pode também fazer essa medição de terceiros, e é até muito interessante para que você consiga controlar isso também. Porque, querendo ou não, o terceiro faz parte da sua operação, faz parte daquele cronograma, daquela timeline, né, da tua operação logística, tá? Então, você vai poder identificar diversas oportunidades de reduzir essa emissão. Ou seja, você fez o seu cálculo, você entendeu o quanto de poluente a sua frota ou frota terceira está enviando para o meio ambiente, e agora é a hora de você começar a agir, de você montar os seus indicadores, de você começar a entender quais são as ações que você vai ter perante a isso. Como eu disse, vou repetir mais uma vez, a MapLink, ela tem outras APIs que podem ajudar muito nesse quesito de redução de emissão de carbono, né? Como APIs uma API nossa que faz a própria roteirização, ela consegue fazer roteirização até 200 pontos de parada, então você consegue ter rotas mais curtas, rotas mais rápidas, diminuindo esse nível de... Cara, hoje eu faço você consegue ter também a medição de duração de uma rota, então você consegue verificar não somente a duração da rota, mas quanto você está gastando de combustível nessa rota também. Tá? E aí, através desse cálculo e das ações que você vai tomar, com certeza a sua empresa vai ficar mais sustentável, eficiente e econômica. E você também vai estar ajudando o meio ambiente. Que legal complementar, né, Fabrício, que historicamente a gente tem casos, né, que com eficiência a gente reduz, né, que uma frota precisa rodar em até 40%, né? Então são números super legais, né? Então trazendo a questão da eficiência operacional tanto nas rotas como no planejamento logístico também, a gente consegue trazer uma capacidade aí de redução já significativa e para o que de fato, né, já não tem como otimizar, que de fato precisa ser executado, né? A gente traz a API de CO2 aí para disponibilizar esse cálculo e viabilizar a visibilidade da pegada de carbono aí da frota dos clientes. Isso mesmo, Vitor. Muito bem lembrado. Falando um pouco da eficiência e já colocando o gancho para esse slide também, a gente tem alguns casos aqui, um muito recente, de uma empresa que ela não tinha uma frota própria, na verdade ela tinha uma frota pequena, de 10 caminhões, e ela tinha uma frota terceirizada de mais ou menos 300 caminhões. Quando a gente fez uma otimização logística, a gente fez uma consultoria logística para eles, para entender como a gente faz esse planejamento para redução, a gente entendeu que eles não precisavam ter 300 caminhões para fazer as suas entregas, para fazer a sua logística. Aí a gente entra nesse bullet point aqui de melhorar o custo, ou melhorar o uso dos veículos. Às vezes você tem, não sei, uma frota de 100 caminhões para fazer uma quantidade de entregas, sendo que você pode fazer a medição de nível de cubagem, de peso dos produtos, dos pacotes que estão sendo inseridos nesse veículo, e você consegue ter uma otimização de, cara, agora eu não preciso de 100. Né? No caso da empresa que fez esse projeto com a gente, não preciso de 300 caminhões para minha frota terceirizada, eu preciso de 150. Né? Então, eles conseguiram otimizar isso, tirando alguns outros caminhões da rota e otimizando também nesse nível de sustentabilidade. Né? Então, você consegue, através da análise que você faz com esse cálculo, você consegue encontrar rotas mais eficientes,
ou seja, você consegue analisar se dentro da sua roteirização você não consegue reduzir essas rotas, reduzir a quantidade de veículos, tá? Você também pode otimizar o consumo de combustível. Então, a nossa API, ela também é responsável por trazer para você o consumo de combustível de acordo com o tipo de combustível que você está usando, se é uma gasolina, se é um etanol, tá? Você pode criar metas mais sustentáveis, de novo, né? Eu calculei, agora qual é o plano de ação que eu faço? Criar metas é realmente você ter uma redução. Cara, eu não sei, eu tô emitindo aí 200 toneladas por mês de carbono para a atmosfera. O que eu vou fazer para tentar melhorar? Cara, nesse mês eu tenho um projeto em reduzir em 50%. Ok, como eu vou melhorar isso? A gente vai adequar a quantidade de veículos que eu tenho para minha frota, a gente vai otimizar as rotas que estão sendo feitas para elas serem feitas com uma quantidade menor de veículos, e aí a gente começa a trabalhar em inúmeras variáveis, tá? E com isso também você consegue aumentar a sua eficiência operacional, né? Uma redução de veículos, uma otimização de planejamento de rotas, você consegue aumentar a eficiência operacional, deixando de emitir bastante GE na atmosfera. Isso é ESG, né, Fabrício? Porque quando você cria a meta mais sustentável e você demonstra em relatórios, você dá a visibilidade disso, você está trabalhando a governança da tua empresa, né? Quando você reduz a emissão da sua frota, você melhora ela, mesmo que você não esteja calculando, quando você reduz a quantidade de veículos, automaticamente você está reduzindo a emissão. E isso é sustentabilidade, isso é ambiental, né? Quando você proporciona essas duas coisas, você está cuidando das pessoas porque você está poluindo menos. Isso é social, né? Então, é essa junção que eu acho que é interessante que a gente entenda de que elas têm que trabalhar juntos, esses três pilares, eles se complementam nessa questão, né? Exatamente, Paulo. Muito bem complementado. E agora a gente fala um pouquinho do quais são os principais recursos, né? Acho que está muito óbvio aqui para a gente, o principal recurso é a gente calcular a quantidade de CO2 emitido em uma rota, né? Quando a gente fala uma rota, a gente imagina, todo dia dentro de uma empresa que tem um processo logístico, a gente tem uma roteirização sendo feita e caminhões saindo dessa operação, né? Então, a quantidade de rotas dentro de uma roteirização completa do dia a dia dessas empresas é o que é importante você calcular, tá? Então, você vai conhecer a quantidade, primeiro de tudo, conhecer a quantidade de CO2 que você está emitindo em uma determinada rota, e aí, de repente, você vai até se surpreender, vai falar, cara, eu não imaginava que era isso, né? E aí você começa a ter o seu planejamento dentro das ações de sustentabilidade para reduzir esse impacto. E também você começa a entender um pouco mais sobre o seu consumo de combustível. Quando a gente fala assim, né, dentro das nossas particularidades, pô, eu tenho um carro, eu tenho, sei lá, eu tenho um Onix, meu carro faz 12 com litro, aí do próximo abastecimento ele começou a fazer 3. A gente começa a entender, a partir de cálculos de carbono, o que isso representa dentro do consumo de combustível. E o quão importante é para a gente fazer essa medição e a gente tomar algumas ações, tá? Então, ao inserir o tipo de combustível que você tem lá na própria API e o preço do combustível utilizado, a CO2 API, ela automaticamente ela vai fornecer para você os dados sobre o consumo e o valor total gasto com o combustível nos indicadores gerais da rota. Então, na resposta da API, ela também já traz para você essas questões de consumo de combustível. E agora, como funciona, né, na prática? Como funciona a API de CO2 da MapLink? Bom, a CO2 API ela faz parte de um conjunto de APIs que nós temos aqui na MapLink, tá? Ela é um web service síncrono e ela utiliza a requisição HTTP para retornar um JSON, assim como grande parte das nossas APIs, tá? Então, dentro das perguntas, a API vai te dar perguntas, né? Se você utiliza, quando você contrata o nosso conjunto de APIs, você recebe um client ID e um client secret, e
colocando dentro da API que você quer usar, sendo a API CO2, você tem algumas perguntas que são feitas pela API, né? Assim como qualquer utilização. E dentro das perguntas já pré-estipuladas, você coloca as suas respostas de acordo com a tua operação logística, de acordo com a tua frota, né? Quantidade de veículos, quais são esses veículos, qual é o combustível que cada veículo transita, tá? E dentro dos cálculos para você fazer uma rota específica, bem como também os dados de consumo de combustível, para a gente já fazer esse cálculo de maneira assertiva, considerando os valores informados na requisição. Tá? Então, quando você faz a contratação de um serviço, a gente gera para você o Client ID, um Client Secret, você já tem lá disponível a API para você fazer a utilização com todas essas requests já pré-determinadas para que você tenha uma utilização bem mais clara também, de acordo com a sua regra de negócios. Sim, e um ponto para reforçar também, né, Fabrício, o porquê de usar APIs, né? A gente tem essa abordagem na MapLink, né? Eu acho que é uma questão que facilita muito na operação, né, das empresas, dos clientes que já têm muitas vezes vários sistemas dentro de casa, então tem uma operação com RP, gestão de transporte, gestão de fretes, e adicionar um sistema a mais, né, para fazer a roteirização ou para fazer o cálculo das emissões, gera um impacto grande na tecnologia e na operação também. Então, nós trazemos essa abordagem das APIs, a ideia, na verdade, é facilitar as coisas, né, e trazer só a informação que vocês precisam e de uma forma simples, onde você pode integrar direto com o sistema, né, de maior uso, de maior relevância para a operação. Exatamente, Victor. E aqui agora a gente traz um exemplo para vocês de como a API funciona. Né? Dentro desse exemplo, a gente está colocando uma rota de 81,6 quilômetros percorridos de São Paulo a Santos, e essa rota ela foi realizada por um carro abastecido com gasolina e autonomia do carro de 11,3 quilômetros por litro. Qual foi a emissão total? Então a API ela já traz essa resposta para vocês, que dentro dessa rota, com todas essas características, a sua emissão total foi de 9,71 kg de CO2. Tá? E aí é onde você começa a tomar as suas ações para a redução dessa emissão. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a integração. Não só sobre a integração, como as integrações que a gente faz com a CO2 API. Então aqui eu costumo brincar que não tem desculpa. A MapLink ela facilita qualquer tipo de integração, tá? Então a gente trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tá? O primeiro exemplo é de um endpoint independente. Pessoal, eu não utilizo a MapLink, não utilizo nenhum serviço da MapLink, eu tenho já o meu prestador de serviço, um roteirizador, já tenho um concorrente da MapLink trabalhando na minha roteirização, mas infelizmente ele ainda não me traz essa possibilidade de fazer esse cálculo de CO2. Ok, a gente consegue fazer isso para você. Né? Então, a gente trabalha com um endpoint independente, onde esse endpoint vai ser de qualquer roteirizador que vocês tenham, qualquer tipo de cálculo que vocês tenham dessas rotas. Tá? A gente traz isso para dentro da API da MapLink, consegue fazer esse cálculo e devolver para vocês. Tá? Então, para os clientes que consomem outros serviços de roteirização, desejam somente obter o cálculo de emissão de CO2, é possível? Sim, é possível. A gente consegue fazer isso para vocês. Tá? Falando do segundo ponto de integração. Como muitos sabem, a MapLink ela existe há 23 anos, né? E não somente com APIs proprietárias, mas nós também somos uma revenda de APIs da Google. Hoje nós somos a maior revenda Google da América Latina. Então, a gente está pensando nisso, né, nos nossos clientes que já utilizam o Google com a gente, todas as APIs de GMP, a gente pensou como poderia facilitar essa integração. Então, a gente também consegue fazer isso e com um plus aqui. Né? Então, para os clientes que consomem a API de Directions de Google Maps, a gente consegue fazer a medição da distância percorrida no resultado da rota, e isso é utilizado para realizar o cálculo. E, além disso, a gente também traz para vocês um cálculo de pedágios e emissão de CO2, ou seja, o cálculo de pedágio ele vem de brinde. A gente fazer o cálculo
dessa emissão de CO2, a gente utiliza um endpoint de uma API nossa chamada Toll, que é uma API de cálculo de pedágio, que ela já está linkada com a Directions. Então, fazendo essa medição, a gente traz para você o cálculo de CO2 e também o cálculo de pedágios em uma rota, se houver. Tá? Então, utiliza o GMP. Posso utilizar a API para fazer o cálculo de pedágio? Também posso. Ok? E o terceiro ponto já é para clientes que consomem ou querem ou vão consumir as nossas APIs de MapLink Platform, que a gente tem um conjunto aí bem interessante de APIs de planejamento, de roteirização, de pedágio, de frete mínimo, tá? Esse endpoint já está dentro do conjunto das nossas APIs, são para quem já consome a nossa API de Trip, que é uma API muito similar à de Directions, tá? Onde a distância percorrida no resultado da rota é utilizada para realizar o cálculo. Então, pessoal, aqui a gente pode ver que a possibilidade de integração ela é facilitada para todos os níveis, tá? Para quem não utiliza MapLink, não quer utilizar, para quem utiliza Google e para quem já é nosso cliente ou quer se tornar o nosso cliente, tá? Só complementando, Fabrício, você citou um pouco aquela questão de você não ser responsável direto pela sua frota, né? Que seriam os escopos ali. Então, eu quero saber, por exemplo, do meu terceiro, qual é a emissão, né? E aí, às vezes, o terceiro vai falar, mas eu não roteirizo. Mas se ele tiver apenas a quilometragem e o combustível e a autonomia, mesmo que ele não tenha uma rota, que ele precise integrar uma rota, apenas com esses valores, a gente já consegue usar, usando o endpoint independente, ele não precisa, na verdade, de nenhum serviço de roteirização. Tá? Então, é legal porque a gente consegue, com apenas informações numéricas mesmo, eu rodei lá, eu só registro o que o odômetro mostrou. Com essas informações, a gente já é capaz de mensurar a questão da emissão dos gases. Tá? Isso mesmo, Paulo. Também é possível, né, para quem é embarcador, fazer uma conciliação, por exemplo, né? Eu recebo os dados de uma transportadora, se eu faço o cálculo das rotas dentro de casa usando as nossas APIs, por exemplo, você consegue bater os números, validar se as distâncias estão corretas, né? Se o consumo de combustível está alinhado com o que também foi repassado. Então, assim, serve como uma ferramenta de conciliação, de validação também, se o transporte apurado, né, reportado pela transportadora, de fato foi realizado dentro das características do que foi contratado. Perfeito. Perfeito. É isso. É isso, pessoal. Então, agora a gente encerra, né, a apresentação das APIs e agora a gente entra na parte de perguntas. Queremos muito ouvir vocês, responder as perguntas, as dúvidas que vocês têm. Isso, com certeza vai ser muito importante. Marco, está contigo de novo. Bacana, obrigado pessoal aí pela exposição. É super interessante aí, né? Poder saber que é possível fazer esses cálculos, né, de maneiras tão flexíveis, né, para poder tomar alguma ação aí e conseguir diminuir esses impactos, né? Então, valeu, pessoal. Quem tiver dúvida, pode colocar aí. Eu já tenho aqui algumas perguntas que eu vou começar a passar para vocês, tá? Primeiro aqui uma pergunta do Nestor, meu amigo Nestor. Ele pergunta aqui o seguinte: a API calcula o CO2 em função do planejamento da roteirização? Ela pode calcular tanto do planejamento quanto da execução. Então, nós temos, né, o cálculo para o planejamento, que é o que é feito com a roteirização. E se você tiver uma frota sensorizada, por exemplo, e que você tem os dados, né, de consumo na vírgula, a gente consegue integrar isso no endpoint que recebe os dados, tanto de quilometragem quanto de consumo, a partir de sensores, por exemplo, e a gente consegue fazer esse cálculo mais preciso. Você tem essa dupla função, né, Marco? Então, você pode fazer algo preditivo, ou seja, eu quero entender nesta rota, né, uma simulação de quanto seria a minha emissão, e você pode fazer efetivamente um cálculo de coisa que já foi realizado esse trajeto. Tá? Legal. Uma outra pergunta aqui é a seguinte: agora, sobre os combustíveis, né? A gente sabe que a gasolina e o diesel têm composições diferentes. A API de vocês aí leva em consideração esses fatores? A API leva em consideração esses fatores,
existem protocolos que determinam qual é o fator de emissão para cada combustível. A MapLink buscou fator mais restritivo, ou seja, a gente trabalha a gasolina aqui no Brasil, ela tem adição de etanol, então ela tem uma composição diferente, né? Então a gente consegue mensurar aqui no Brasil com o tipo de combustível, com essa composição, e a gente consegue mensurar fora do Brasil com a composição diferente de gasolina. Então a gente tem gasolinas específicas para regiões, tá? Legal. Uma outra No pergunta caso do aqui é a diesel seguinte. também tem um análogo, né? Que assim, a gente tem a questão da inserção de biodiesel no nosso diesel, então a gente leva em consideração todos esses pontos, né? Acho que aqui é super legal falar, né? Que comparando, né, os nossos serviços com relação ao que a gente tem para as empresas que fazem emissão de créditos de carbono, tudo, como o nosso cálculo ele é muito mais preciso, a gente consegue reduzir bastante a visão, né, de créditos efetivamente que precisam ser pagos ou comprados para que você faça a compensação de uma operação, né? Então a gente tem o histórico de conhecer também a operação, né, das empresas que emitem crédito de carbono e o formato de cálculo deles. E o lado legal, assim, que do nosso lado a gente gastou um tempo adicional, teve um esforço extra aqui para entender de fato as características do consumo e dos combustíveis do Brasil, para gerar a visão mais próxima, né, da realidade de fato para as características que a gente tem aqui. Legal. Uma outra pergunta aqui, ó, é a seguinte: no caso de uma frota logística de carretas, né, para vocês calcularem, precisaríamos passar para vocês quais dados, né? No caso, não conseguiríamos ter o controle do consumo de combustível de agregado, somente frota própria, vocês fariam média de acordo com o tipo de veículo e distância? Como é que funcionaria isso? A gente pode fazer um estudo em relação a isso. Se a gente tiver o combustível e a gente conseguir uma autonomia média, a gente consegue fazer esse cálculo baseado nessa autonomia média. Ela não é tão precisa como o Vitor disse, né? A gente não vai estar tão na vírgula, porque a gente está fazendo uma média, mas a gente vai chegar num número bem aproximado apenas com esses valores. Sim, e eu acho que é importante se, né, quem fez a pergunta, ou se para uma frota específica você tem as características da frota, né, o modelo específico dos caminhões, a gente tem algumas tabelas de referência que ajudam a gente, né, falar qual que é, né, a característica de consumo para característica de carga, dependendo do número de eixos também, isso tudo entra em consideração, né, e a partir daí a gente consegue fazer um cálculo muito mais assertivo, mais próximo da realidade. Assim. Então, assim, no final do dia, quanto mais informações a gente tiver, né, mesmo que não tenha o consumo de fato dos caminhões, a gente consegue aferir e chegar muito próximo do consumo final também. Bem lembrado, Vitor. Inclusive, na própria API, Marco, a gente retorna uma tabela como essa, para caso você não saiba naquele momento, você consiga consultar uma tabela que a gente já disponibiliza na própria API. Você consegue fazer essa consulta e já inserir essa média dentro da chamada da API. Bacana. E até uma outra pergunta que vai muito nessa linha aí, o Marcelo aqui pergunta o seguinte, ó, a API considera o peso transportado e isso é relevante para o cálculo de emissão, não? Neste momento, a API não considera. Neste momento, a gente está usando apenas parâmetros como a autonomia e o tipo de combustível. Ele pode ser, esse dado pode ser relevante, e aí já em primeira mão a gente fala que a gente está sempre trabalhando, né? Então em breve a gente tem versões novas da API em que a gente vai começar a considerar outros fatores, inclusive a inclinação das vias, ou seja, a gente vai conseguir entender se a rota foi feita numa ascendente ou numa descendente, e aí isso tudo vai ser inserido nas nossas APIs para que esse cálculo seja cada dia mais refinado, tá? Então a gente tem aí planos para chegar nesse nível de detalhamento, sim. E para esses casos específicos, né, em que a gente quer trabalhar, por exemplo, lá com a carga de um caminhão ou ter números já muito próximos dos de fato, né, acho que o mais recomendável mesmo é ter a sensorização e você conseguir medir, né, o consumo de fato, né, porque
cada carregamento vai ter um peso diferente, né? Às vezes eu vou ter um caminhão de, sei lá, de 50 toneladas que vai levar 38, 40, 45, vai depender da carga. E se a frota estiver sensorizada, eu acho que essa é a melhor forma de você sempre medir mais próximo da realidade. Então, a gente consegue usar fatores de carga, né, e tamanho do caminhão como fatores de estimativa, mas o mais preciso mesmo sempre vai ser o dado de fato realizado, a rota executada, né? Sensorização, né? Porque o caminhão pode sair cheio, no meio do caminho ele pode ficar Exato. metade cheio, Sim, né? E aí sim. já muda também. E Legal. no planejamento fica complexo, né, de você conseguir endereçar É, todos os pontos aí, né, para ter o número na sim. vírgula, como a gente estava falando, né? Uma outra pergunta aqui do Pedro é o seguinte, ó, ele diz assim, se não soubermos a distância percorrida, né, apenas o endereço de entrega, é possível calcular? Ou isso é feito por uma outra API? Como é que funcionaria nesse caso? Eu posso falar daqui, basicamente assim, se você tiver um endereço de entrega, a gente utiliza uma outra API, se você não tem esse dado geocodificado, a gente utiliza uma outra API para geocodificar, e através de outra API nossa, que é uma API de trip, a gente faz a medição de distância e, consequentemente, leva esse dado para a API de cálculo de CO2. Então, sim, é possível. Se vocês tiverem só o endereço, não tiver o dado geocodificado, a gente consegue fazer tudo do nosso lado aqui. Legal. Uma outra pergunta aqui da Suelen, ela pergunta sobre, considerando a indicação de compra de crédito de carbono, como funciona? Vocês trabalham com a questão de crédito também? Acho que não, né? Não trabalhamos, mas a gente tem parceria com algumas empresas que fazem emissão. Então, nós temos relacionamento direto com a MOS, por exemplo, e é algo que, Suelen, se você quiser até procurar a gente diretamente, a gente te auxilia nessa parte, né, e mostrar que tipo de informação que você tem que armazenar e como que funciona o processo de cálculo de carbono também. Legal. Inclusive, o Victor, eu acho que é muito importante que todos fiquem até o final do webinar, porque a gente vai presentear aí algumas pessoas, né, com Opa, um prêmio que a gente tem aqui interno. Depois o Victor pode falar melhor sobre isso. legal. Uma outra pergunta aqui do Lucas, ó, ele pergunta se ele pode mudar a forma de roteirizar, né, ao invés da distância, procurando a menor distância, se por consumo, se existe algum cenário, né, de uma rota ser um pouco maior, porém consumir menos, existem esses casos, como é que funciona isso? Sim, existem cenários. Eu acho que principalmente levando em consideração, né, questões de relevo, o próprio trajeto mesmo. Muitas vezes a gente tem caminhos, né, que eu moro em Jundiaí, né, e de São Paulo para Jundiaí eu já fiz várias vezes na ida e volta, falar qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor trajeto para você consumir menos, né? Então sempre tem espaço para melhorar. Eu acho que do ponto de vista de planejamento tem muito como fazer isso, né? A gente tem capacidades, né? Por exemplo, quero restringir uma determinada região de serra, por exemplo, para evitar que os caminhões passem por lá, seja por risco ou seja de fato por questão de consumo também. Então, a gente tem capacidades de mapear regiões ou, eventualmente, né, modificar características da rota para garantir que a rota seja mais eficiente possível. Legal. Uma outra pergunta aqui da Suelen também, ela pergunta o seguinte, ó, após a análise dos dados medidos, né, vocês têm alguma auxílio num plano de ação que pode ser feito para reduzir as emissões? Isso fica a critério da empresa? Existe sei lá, algumas dicas? Como é que funcionaria isso? Olha, acho que junto com os nossos serviços, a gente vende um lado de consultoria também. Então, podemos trabalhar num projeto em conjunto, né, e desenhar objetivos, pensar em capacidades, né, falar assim, olha, muitos casos vai depender, né, geralmente depende do cenário, né? Então a gente já trabalhou em cenários em que frotas podem ser otimizadas reduzindo o número de caminhões que rodam todos os dias. Tem casos em que é indicada uma renovação de frota dependendo do volume de transporte e da característica da frota justifica isso.
e em casos também que a gente tem acompanhado questões de possibilidade até de eletrificação, principalmente para entregas de última milha, né? Acho que a eletrificação se justifica muito mais. E a gente tem casos até de uso super interessantes de empresas que trabalham com projetos de eletrificação e que a gente ajudou eles a construir um pitch, né? Como que eu levo um discurso de que, de fato, né, o que vai economizar, qual que é a viabilidade. A gente ajuda a calcular esse cenário e entender se, por exemplo, eletrificar uma frota específica dá ROI ou não. Legal. Só pegando o gancho do que o Victor falou, um dos projetos recentes que a gente fez aqui dentro da MapLink era, curiosamente, uma empresa que tem uma frota 100% elétrica. Então, na verdade, eles não quiseram fazer a medição de quanto eles estão emitindo de CO2. Eles fizeram com a gente, usaram a API para fazer o cálculo de quanto eles deixaram de emitir de CO2 baseado na energização de toda a frota. Sim, e para projetos que envolvem, né, o poder público, tudo, né, isso tem uma relevância super importante. Então, eu acho que, né, a questão do carbon avoidance também é algo que, né, com os nossos cálculos, ou com as nossas APIs, é viável de uma empresa calcular o que ela pode deixar de emitir trabalhando com uma frota elétrica, por exemplo, né, e isso virar um case para uma prefeitura, para um governo estadual, né? Então, acho que são oportunidades também que aparecem por esse lado. Ou até mesmo para os relatórios de sustentabilidade, né? Que você dá essa transparência, mostrando quais são as ações que você tem tomado em relação a isso. Muito legal. Até tinha uma pergunta que eu ia passar para vocês do Lucas, né? Que é isso, né? Qual é o impacto da popularização de caminhões elétricos no produto, né? Quando eu li a pergunta dele, eu falei assim, bom, a API não vai ser mais utilizada, e pelo contrário, né? Então, assim, agora as empresas podem começar a calcular o quanto não estão agredindo o meio ambiente, né? Isso é muito legal. Exato. Então, eu acho que tem esses dois lados, né? De você medir o quanto você deixa de emitir e muitas vezes, antes do investimento também, você mapear e falar, pô, se eu compensar comprando créditos ou trocar por uma frota elétrica, o que vale mais a pena? Então, a gente pode ajudar nesse cálculo e, eventualmente, falar, olha, para o seu caso específico, né, justifica a eletrificação, para o seu caso específico é melhor compensar. Então, caso a caso, assim, a gente não tem, né, uma resposta única, mas acho que via projeto, né, e com o uso dos serviços, os próprios clientes podem criar, né, métricas e planos de ação aí para objetivos, né, que sejam objetivos de negócio ou objetivos mais ligados à sustentabilidade, né, a gente consegue ajudar dos dois lados. Muito legal. Uma outra pergunta aqui da Dayana, ela diz que é da Tassi. Ela diz o seguinte: a empresa já possui telemetria Omnilink e OnexSat para acompanhar a rastreabilidade de desempenho, inclusive do consumo de combustível. E aí ela pergunta se a integração de vocês com esses sistemas ou como é que ela poderia fazer essas medições. Na verdade, os dados que já são entregues para vocês é basicamente integrar esses dados com a API. Então, aí vai depender de como vai se fazer o cálculo. Então, você pode pegar, por exemplo, quero calcular a emissão por trecho da rota, né? Que aí são questões que você fala, assim, eu tenho uma rota de 100 quilômetros e eu faço uma medição a cada 10, por exemplo, dá para mapear trechos que são trechos que tem um consumo mais excessivo e você pode eventualmente pensar em refazer esse caminho, redesenhar a rota baseado nessas informações. Então, assim, a partir do dado da sensorização, a gente pode definir qual granularidade, qual distância a gente quer trabalhar e, a partir disso, né, criar um plano de trabalho em conjunto. Legal. Então, uma pergunta do Gilson aqui. Bom, pelo que o Axiodes é um produto de vocês, da MapLink. Exato. Né? Porque ele diz aqui, ó, ele trabalha com Axiodes e ele diz que nele temos parâmetros para esse cálculo, né? É possível nos fornecer dados de todos os gases para parametrização no Axiodes? Na verdade, aqui a gente tem que fazer um desenho de integração com a API, né? Nesse caso específico, assim, o Axiodes é um sistema mais para gestão de transporte mesmo, então ele faz todo o planejamento logístico e cenários.
a gente pode ajudar a fazer a integração com a API e, assim, sempre que você fechar um cenário, né, de uma operação, por exemplo, fechei a operação de um dia, eu faço o cálculo da emissão e aí, a partir disso, você pode gerar outros cenários ou não. Legal. Pessoal, a gente estourou nosso tempo, mas eu tô com uma lista enorme aqui de perguntas, então eu vou passar essas perguntas aí para a Sofia, né, Sofia? E aí, eu peço que vocês, assim que possível, respondam aí essas perguntas que, infelizmente, a gente não conseguiu responder, né, no prazo aqui do nosso webinar. Eu gostaria de agradecer demais aí pela participação de vocês. Acho que o tema, né, a gente estava conversando antes de começar o webinar aí, de quão relevante esse tema está se tornando e de que as empresas agora, né, já entenderam isso e precisam começar a medir essas coisas e a tomar providências. E acho não, com certeza a API de vocês é uma dessas soluções, são super importantes. Então, queria agradecer a participação. E aí, se vocês quiserem, dando as últimas palavrinhas, a gente vai encerrando, tá bom? Vamos lá, Vitor. Legal, Marco. Eu que agradeço o convite. Para a gente é super legal participar, conversar aí com todos. Eu acho que o assunto em si é um assunto super relevante e super importante. E como nós conversamos hoje cedo, né? Assim, a MapLink tem uma operação que está na Europa, está na América Latina também. Então, esse é um assunto que, assim, em todas essas regiões tem ganhado uma relevância muito grande. E aqui no Brasil, acho que por questões específicas, né, do que o Paulo mostrou, né, dos nossos modais, né, da característica de uso muito grande do modal rodoviário, essa pauta ela é muito mais importante, muito mais relevante e tem muito espaço, né, para todo mundo buscar eficiência, conseguir resultados operacionais melhores aí, tendo visibilidade dessas métricas. Legal. Fabrício? Agradecer, Marco, ao Mundo Logística, toda a estrutura que a gente conseguiu realizar esse webinar, agradecer a todos que interagiram conosco, que estiveram presentes até o final, né? Os nossos contatos estão disponíveis, também tem o nosso site maplink.global, toda a nossa equipe está disponível para responder todas as dúvidas de vocês, a Sofia vai pegar toda essa lista depois, a gente vai entrar em contato com um por um, tá? E lá dentro do nosso site também tem o nosso formulário para vocês entrarem em contato com a gente para dúvidas mais específicas ou até mesmo para entender como a gente pode fornecer um teste gratuito para vocês das nossas APIs, incluindo a API de cálculo de carbono, tá? A gente segue à disposição e muito obrigado a todos. Paulo? Eu queria agradecer também, Marco, a vocês do Mundo Logística, a todo mundo que se dispôs a estar aqui um pouquinho hoje para bater um papo com a gente. Os times da MapLink estão à disposição de vocês, sejam para tirar dúvidas. A gente terá o maior prazer em entender a tua operação e propor cenários que venham aí ao encontro desta questão da sustentabilidade, do ESG, da governança, tá bom? Legal, obrigado. Sofia e Éder, se quiserem falar aí também, fique à vontade. Agradecemos muito a participação de todos, essa interação foi bem bacana no final, né, essas perguntas. A gente vai responder todas, tá? Assim que a gente receber, Marcos. Então, fica aqui o nosso agradecimento pelo espaço e pelo tempo de todos vocês. Legal, obrigado. Fabrício, o Lucas está dizendo aqui, e o brinde? Legal. O Vitor quer falar um pouquinho? Sim. Nós temos, na verdade, um crédito com a MOS aí de 200 toneladas de carbono. A gente vai pegar 10 clientes aí com 20 toneladas cada um. E a gente deve fazer uma ação, acho que todos aí vão receber um formulário depois para preencherem no final da pesquisa. Aí, baseado nessas respostas, a gente vai fazer um sorteio aqui também e depois entra em contato direto com os clientes que ganharem. Então, legal, perfeito. Pessoal, é isso. Quando vocês saírem da sala, vai aparecer uma pesquisa rapidinha para vocês responderem, tá? E aí depois o pessoal da MapLink vai pegar essas respostas aí e vão sortear entre vocês, tá bom? Bom, queria agradecer demais aí vocês da MapLink e a todo o pessoal que nos acompanhou, né? Obrigado pelo webinar. E a gente espera encontrar todos aí no próximo webinar aqui da Mundo Logística, tá bom? Um bom restante de semana para todo mundo e a gente se encontra no próximo webinar aí. Valeu, pessoal. Até mais. Muito obrigada. Um bom dia, um grande abraço aí. Tchau. Tchau.